taxar os ricos é uma boa ideia? Então vamos começar. Novamente surgiu na mídia a, ironicamente falando, brilhante ideia de que taxar os ricos iria tirar muitos da pobreza. Essa ideia parte de algumas suposições erradas. Uma delas é achar que o dinheiro resolve todos os problemas da sociedade. Taxar os ricos dá a entender que o único problema da pobreza é a má distribuição de dinheiro. Uns têm muito, outros têm pouco. Logo, basta distribuir igualitariamente que o problema está resolvido. Pelo menos, essa parece ser a lógica dos defensores dessa teoria. O primeiro erro dessas pessoas é que elas esquecem uma lei básica da economia, a lei de Sé, que ela diz: para consumir antes é necessário produzir. Ela é bem simples, porém extremamente importante, porque ela significa que todas as transações, no fim, na economia, são trocas. Eu produzo algo hoje para conseguir dinheiro, para comprar algo com esse dinheiro. No fim, tudo é uma troca indireta. Ninguém troca algo por nada, pelo menos numa economia verdadeira. A não ser que o Estado intervenha na economia e permita que pessoas tenham dinheiro sem produzir e possam trocar esse dinheiro que não tem uma produção que permitiu ganhar ele por algo que foi feito, produzido por alguém. Então é uma troca de algo de valor por algo que não tem valor. Dar dinheiro aos pobres diretamente pode ajudá-los no curto prazo, mas não garante a prosperidade deles, porque a prosperidade de todos, principalmente dos pobres, está ligada à capacidade de produção da economia. Ou seja, se uma economia é altamente produtiva, isso significa que há muita gente produzindo, logo, há mais ofertas de bens e serviços. E isso também significa geração de mais empregos. Então, não adianta injetar dinheiro na economia se ele não for usado de forma produtiva. Distribuir dinheiro de forma arbitrária ignora comportamentos, incentivos e negociações que estimulam os indivíduos a serem produtivos. Na prática, essa ideia desencoraja os mais pobres a criarem riqueza e pune os produtivos. O grande desafio da economia não é criar dinheiro. Para isso, só usar uma impressora, o Estado faz isso direto, ele imprime dinheiro direto. O desafio da economia é a produção útil, ou seja, a criação de riqueza. Por isso, dar dinheiro aos pobres não vai resolver o problema da pobreza. No máximo, vai funcionar no curto prazo. Porém, existe uma forma muito mais duradoura para melhorar a condição de vida das pessoas. E quem mostra isso, obviamente, é a economia, são os argumentos econômicos. E os ricos são muito importantes nessa tarefa. E não, a solução não passa por taxar os ricos, e sim por uma ação que muitas vezes só as pessoas que têm dinheiro sobrando podem fazer. E essa ação, essa atitude é investir. Todo emprego é necessariamente consequência de investimentos. É a possibilidade de lucros que fará um empreendedor usar seus recursos e capital, ou recursos de capital emprestados de um investidor, para produzir, e isso criará empregos. Logo, se alguém defende os trabalhadores, também deve defender as pessoas que possibilitam que eles trabalhem, em outras palavras, os ricos e os investidores. Os ricos não são desnecessários. A ideia de que um certo presidente que não sabe o que está falando, de que só os trabalhadores trabalham, é falsa. Os ricos trabalham investindo, vislumbrando oportunidades de lucros e comprando recursos que possibilitem a produção. Eles são tão importantes quanto os trabalhadores. Na verdade, os ricos também são um trabalhador. São trabalhadores. O exemplo prático: fábricas que fazem chips de computador em quantidade suficiente para fazer seus preços baixarem para centavos por gigabyte requerem um custo bilionário. Para mim, é impossível construí-los.
e eu valho muito menos sem o computador, o qual tornou as coisas muito mais eficientes. Por isso, minha eterna gratidão àqueles que utilizaram sua poupança para financiar e construir as fábricas e fabricar os chips e os computadores que tornam meu trabalho muito mais eficiente e produtivo do que seria sem esses chips e monitores. E os exemplos são inúmeros e valem para todas as classes sociais. Por exemplo, quanto vale um garçom sem um restaurante? Quanto vale um operário sem as instalações e as máquinas da fábrica em que trabalha? O que seria do funcionário de uma loja, sem um computador e sem um scanner de preços? Quanto vale um caminhoneiro sem um caminhão ou um tratorista sem um trator? Quanto vale um jogador de futebol, apresentadores de jornal e artistas sem a TV? A loja em que o vendedor trabalha, bem como o caixa e os scanners que ele usa, os escritórios e os estúdios de televisão, onde o eletricista, os atores e os jornalistas trabalham, as fábricas de televisores e os cabos que colocam jogadores na televisão, tudo só existe em decorrência do investimento de pessoas ricas, ou no mínimo certamente mais ricas do que a maioria das pessoas. Portanto, a teoria econômica nos mostra que, ao invés de taxar os ricos, deveríamos incentivar que eles façam mais investimentos, porque não é possível ter salários altos e novas oportunidades de emprego sem antes reduzir os impostos sobre aqueles que têm mais capacidade de investir. O efeito de tributar os ricos são diretos. Com menos dinheiro para empreender ou para investir em um empreendimento, a produtividade da sociedade será afetada. Isso significa menor produção, menos contratação e menos oferta de bens e serviços no futuro. Tributar os ricos significa tirar o dinheiro de pessoas que podem usá-lo de forma produtiva e dá-los a outros, os burocratas, os políticos, que usarão esse dinheiro para conseguir alguma vantagem política. Isso se não houver corrupção. Ou seja, dar dinheiro ao Estado é a mesma coisa que destruir, queimar dinheiro. Logo, impostos sobre os mais ricos são um grande obstáculo à produção, à contratação e ao bem-estar dos indivíduos. Taxar os ricos significa cortar a maior fonte de investimentos em empregos que uma sociedade tem. Mas algumas pessoas podem argumentar: mas os próprios ricos defendem a taxação deles. A resposta mais simples para essa pergunta, para esse questionamento, é que isso não invalida os argumentos contra a taxação. O fato de alguns ricos defenderem essa péssima ideia não significa que ela funcione. Talvez os ricos tenham alguma vantagem sombria ao defenderem a taxação, ou talvez eles se sintam culpados por ficarem muito ricos. Eles não têm nenhum motivo para se sentir culpados de ter muito dinheiro, até porque, como já dito, eles são muito importantes para a sociedade. Eles inventaram ou ajudaram a financiar coisas que não existiam, e essas coisas melhoraram a qualidade de vida de muitos indivíduos. Os ricos não têm nenhuma dívida com a sociedade. É muito provável que uma pessoa que enriqueceu deseje doar parte de sua fortuna como forma de gratidão, mas, na minha opinião, esse sentimento deve partir da vontade de querer ajudar, não do sentimento de culpa por ser rico, justamente porque os ricos, assim como qualquer outras pessoas honestas, não devem nada a ninguém. Na verdade, muitas vezes quem tem dívidas reais com a sociedade são justamente as pessoas que querem a taxação dos ricos. No fim, a maior contribuição que um rico faz para a sociedade não é doar a sua fortuna, mas sim empreender e financiar empreendimentos que melhorem a vida dos indivíduos. Então, é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo sobre a taxação dos ricos, que é um tema que é recorrente. Eu
tô lançando essa semana, mas pode ter certeza que daqui a um mês, 6 meses, não sei quando, mas em algum momento, esse tema vai ficar em alta de novo, porque é recorrente. Esse tema sobre taxar os ricos, as pessoas sempre acham que é só taxar a riqueza que o mundo vai melhorar, mas como eu falei nesse vídeo, eu acredito, e não é que minha crença, são argumentos da escola austríaca e de outras escolas econômicas, de que taxar os ricos não é um método eficaz para acabar com a pobreza. Mas se você também discorda desse ponto, também pode comentar aí, porque assim também eu aprendo algo novo, algo que eu não sei, algo que eu deixei de falar. E se você concorda, também comente elogiando ou falando algo que você achou bom do vídeo, algum ponto bom do vídeo. E mais importante também, porque esse aqui é o primeiro vídeo do canal, e como primeiro vídeo esse canal não tem quase nenhum inscrito, então eu peço que vocês compartilhem, se vocês gostarem, obviamente. Compartilhem com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos. E então é isso aí, esses são os avisos. Muito obrigado por ter assistido até o fim.